Neste vídeo eu vou te apresentar 9 álbuns da MPB clássicos e que estão completando 50 anos agora em 2022. Vamos lá? Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Este é o primeiro vídeo de 2022. Inclusive, se você estiver assistindo ele na semana do lançamento, um feliz ano novo para você e para sua família, e eu quero dizer que 2022 já é um ano muito especial. Entre outros motivos, porque é o ano em que vários discos clássicos completam 50 anos. Um monte de discos do rock e da MPB completam meio século de existência neste ano de 2022. Este primeiro vídeo é para falar de 9 discos essenciais da MPB que foram lançados em 1972 e, portanto, estão completando 50 anos. E o vídeo da semana que vem é sobre clássicos do rock que também estão completando 50 anos. Ah, eu queria lembrar que ao longo do ano eu vou publicar conteúdos específicos sobre alguns dos álbuns que eu estou comentando aqui. E à medida que eu for fazendo isso, eu vou inserindo aqui na descrição desse vídeo os links para esses novos conteúdos. Então, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, você já pode clicar aqui em mostrar mais para ver quais desses discos já foram resenhados, quais discos a gente já comentou aqui no canal. Vamos começar falando sobre o Transa, do Caetano. Lançado em janeiro de 1972, o disco foi gravado no ano anterior em Londres, onde o Caetano estava exilado por conta da ditadura militar. Ele é considerado por parte substancial dos fãs e da crítica o melhor disco da carreira do Caetano e um dos melhores discos da música brasileira. Em 2007, a revista Rolling Stone Brasil publicou uma lista famosa com os 100 melhores discos da música brasileira. O Transa ficou em 10º lugar. Com arranjos e direção musical do Jardes Macalé, que também toca guitarra no disco, esse álbum é considerado um dos trabalhos mais rock and roll do Caetano, muito por influência da convivência dele com a cena londrina. Claro que o rock aparece misturado com elementos da música brasileira e até mesmo com o reggae, como na música 9 out of 10, onde além desse gênero ser citado de forma nominal, ele também é referido de forma musical na introdução e na conclusão da música, com uma guitarrinha no contratempo e uma linha de baixo bem característica. O álbum tem 37 minutos e ele é simplesmente obrigatório se você quer entender um pouco sobre música brasileira. Expresso 2222, Gilberto Gil. Este é o 5º disco de estúdio do Gil e ocupou o 26º lugar na já citada lista dos 100 melhores discos da música brasileira, elaborada pela revista Rolling Stone. Assim como o Transa para o Caetano, esse disco representa o retorno do exílio do Gilberto Gil, marcado por músicas como Back in Bahia. Só que diferente do Transa, que foi registrado em Londres, esse disco foi registrado já após o retorno do Gil do exílio. A magistral guitarra fica ao encargo de Lani Gordin, que também toca baixo em 2 músicas. A bateria foi gravada pelo Tucci Moreno, que também é o baterista do Transa. Este álbum conta com clássicos da carreira do Gil, como a já citada Back in Bahia, Oriente, O Sonho Acabou, Chiclete com Banana, além da faixa título. Acabou Chorare, Novos Baianos. Este é o 2º disco de estúdio dos Novos Baianos e é o trabalho que consolida o grupo como uma das novas forças musicais da música brasileira na década de 70. Já no seu lançamento ele foi super elogiado pela mídia especializada e endossado por medalhões da MPB como o Caetano e o Gil. Na já citada lista da Rolling Stone de 2007, esse disco ficou em nada menos que na 1ª posição. Apesar de amar esse trabalho, eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Tropicália, por motivos históricos, merecia ocupar a 1ª posição, mas sem dúvida é um dos mais lindos trabalhos da MPB de todos os tempos. Assim como no Transa e no Expresso 2222, o Acabou Chorare traz uma interessantíssima mistura de música brasileira com rock, sendo que esse último gênero fica explicitado
principalmente pela guitarra selvagem do Pepeu Gomes, que foi alçado ao panteão brasileiro dos deuses da guitarra. Este disco traz clássicos novo-baianísticos como A Menina Dança, Mistério do Planeta e Preta Pretinha. A Dança da Solidão, Paulinho da Viola. A Dança da Solidão é o quinto disco de estúdio do mestre do samba, Paulinho da Viola, e traz orquestração e direção musical do maestro Gaia. O disco traz uma mistura de composições autorais, como a faixa título e Guardei Minha Viola, com versões de clássicos como Meu Mundo é Hoje, Eu Sou Assim, de José Batista e Wilson Batista, e Acontece, do Cartola, que inclusive só viria a ser lançado pelo próprio Cartola no seu disco de estreia, que ocorreu 2 anos depois. A belíssima capa com um desenho do Paulinho da Viola é de Elifas Andreato, e esse disco ficou na 30ª posição da já citada lista da Rolling Stone. Detalhe importante, hein? Rolling Stone, e não Rolling Stones, como muita gente erroneamente reproduz por aí. Rolling Stones é o nome da banda, o nome da revista é no singular, Rolling Stone. Elis Regina. Com cerca de 32 minutos de duração, Elis é o 10º trabalho de estúdio da então já veterana Elis Regina, que nesse momento estava passando por uma transição na sua vida pessoal e musical. Ela estava se separando do Roberto Boscoli, que até então era quem era responsável pelos arranjos e pela produção dos discos da Elis, e estava começando a se envolver com o César Camargo Mariano, um pianista que já tinha sido chamado para tocar com ela, inclusive pelo próprio Ronaldo Boscoli, e eles acabaram se envolvendo, se apaixonando, e a Elis, vivendo esse novo amor, estava inspiradíssima e pronta para dar uma reviravolta na sua carreira artística. Esse disco traz faixas incríveis como Atrás da Porta, Nada Será Como Antes e hits absolutos como Casa no Campo e Águas de Março, que aparece aqui numa versão ligeiramente diferente da versão que ficou mais famosa posteriormente com a Elis e o Tom. A produção ficou a cargo do Roberto Menescal, um dos pais da bossa nova e produtor de diversos artistas, que acabou tendo o mérito de apresentar para Elis alguns novos compositores e uma forma mais moderna de fazer os arranjos das músicas. Então, ele é muito responsável por essa mudança na sonoridade desse disco maravilhoso da Elis. A capa é do Aldo Luiz, que também é responsável pela capa do Expresso 2222, dentre outros discos da música brasileira. Esse trabalho ocupa a antepenúltima posição na já citada lista da Rolling Stone. Clube da Esquina, Lô Borges e Milton Nascimento. Esse disco, que ocupa a 7ª posição da lista da Rolling Stone, foi lançado em março de 1972, provando que esse ano foi especialíssimo para a MPB. Apesar de contar com a presença de vários músicos ilustres, como Beto Guedes, Wagner Tiso e Toninho Horta, para a gente ficar em 3, o disco foi creditado ao Lô Borges e ao Milton Nascimento. O Milton, inclusive, teve um certo trabalho para convencer a gravadora de lançar um disco dele ao lado de um nome até então desconhecido, que era o Lô Borges. A produção é do já citado Lindolfo Gaia, também conhecido como Maestro Gaia, que é o responsável pela direção e orquestração de A Dança da Solidão do Paulinho, que a gente citou agora há pouco. Aliás, é muito interessante perceber como existem alguns elos entre esses trabalhos lançados em 72. Tem muitos músicos que participam de mais de um disco, produtores, gente que assina a capa, enfim, era um time de pessoas que estavam ali imbuídos na missão de produzir boa música no começo da década de 70, apesar da ditadura militar. Este disco é inteiro maravilhoso, de cabo a rabo, tem várias pérolas musicais ali, e claro que a gente vai fazer um vídeo especial sobre esse disco, contando toda a história por trás dele e comentando um pouco cada uma das faixas. Dá uma olhada já aqui em mostrar mais aqui embaixo na descrição do vídeo, porque dependendo da época que você estiver assistindo, pode ser que esse conteúdo já esteja no ar. Então confere aqui. Lô Borges, Lô Borges. Famoso disco do tênis. Esse é o disco de estreia da carreira solo do Lô,
que foi convidado para gravar ele logo após as gravações do Clube da Esquina. A gravadora amou as composições dele e pediu que ele compusesse novas e produzisse um disco meio que a toque de caixa, assim. Apesar da gravadora não ter investido muito na divulgação, já que o resultado ficou aquém das suas expectativas, o disco traz 15 boas composições, condensadas em apenas 30 minutos, e conta com um time excepcional de músicos, vários deles presentes também no disco do Clube da Esquina, Ben, Jorge Ben. Esse disco foi produzido pelo Paulinho Tapajós com arranjos do Oscar Milito. A fotografia de capa ficou por conta de José Maria de Mello. Esse trabalho conta com alguns clássicos do Babulina, que é o apelido do Jorge Ben, como Filho Maravilha e Taj Mahal. O álbum faz parte do período áureo da produção do Jorge. O swing da mão direita do Jorge ao violão tá incendiário em várias faixas, como por exemplo, Quem Cochicha, o Rabo Espicha. Estes discos do Jorge Ben do começo da década de 70 não obtiveram um grande sucesso comercial na época, mas acabaram se tornando referência da música brasileira da década de 1970. Sonhos e Memórias, 1941-1972, Erasmo Carlos. As datas do título fazem referência ao ano de nascimento do Erasmo Carlos e ao do ano de lançamento do disco, respectivamente. Este disco traz canções delicadíssimas, composições cheias de sentimento permeadas por referências sonoras diversas, como samba rock, em faixas como Mané João e Mundo Cão, e o próprio rock, como na faixa Bom Dia Rock and Roll. O disco conta com pelo menos 2 clássicos da carreira do Erasmo. É Proibido Fumar, que já havia sido anteriormente lançada pelo coautor Roberto Carlos, e Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo, que já havia sido lançado pelos Mutantes. Esse disco vendeu muito pouco na época e permaneceu desconhecido até hoje. Ele provavelmente é o menos conhecido dos discos que eu apresentei aqui nesse vídeo, mas eu achei que valia a inclusão dele pela delicadeza das canções e por ser um disco importante na carreira do Tremendão. Vale a audição, assim como todos os outros. Se você ainda não os ouviu, escolha sua plataforma de streaming favorita e ouça todos esses maravilhosos discos lançados há 50 anos atrás, em 1972. E se você quiser adquirir alguns desses discos citados nesse vídeo, seja em CD ou em LP, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. É só você clicar em Mostrar Mais e acessar os produtos que te interessarem. Lembrando que se você comprar através dos meus links, você vai estar ajudando o canal a se manter. E aí, me diz aqui embaixo nos comentários quais desses discos você já conhecia e qual disco você acha que deveria ter entrado na lista, mas ficou de fora. E se você ouvir alguns dos discos que eu estou sugerindo para você nesse vídeo, volta aqui nos comentários para me dizer o que você achou. Combinado? Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa uma curtida marotíssima para valorizar o meu trabalho, me incentivar a continuar produzindo novos conteúdos e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Escolhe aquela opção lá para te mostrar todas as notificações, que assim você não perde nenhum dos conteúdos que a partir de agora eu vou começar a postar uma vez por semana para ajudar você a conhecer e entender melhor o universo musical, sempre com uma pitada de história e jornalismo. Vamos lá? Me acompanha nessa jornada? Muito obrigado por estar assistindo o canal, um abração vitálico para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.